A Red Bull não teve resposta para o ritmo da McLaren em Zandvoort, na volta das férias da Fórmula 1. Lando Norris largou na pole position e dominou o GP da Holanda. Não foi apenas a derrota que deixou Max Verstappen e a Red Bull preocupados, mas sim como foram superados. Esta foi a quinta vez neste ano que a McLaren largou na frente da Red Bull, mas a margem foi mais que o dobro da maior vantagem da temporada. Na corrida, Norris transformou esse ritmo em um triunfo fácil, com a maior margem de vitória da temporada até agora. Foi o segundo fim de semana de 2024 em que a McLaren teve a vantagem de desempenho esmagadora sobre a Red Bull. O primeiro foi na Hungria. Houve outras corridas que a McLaren poderia e deveria ter vencido, mas nelas seu ritmo era semelhante ao da Red Bull e às vezes ao da Mercedes e da Ferrari. A forte exibição em Zandvoort foi ocasionada pelo que o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, chamou de um pacote de atualização substancial. Embora não tenha sido tão grande quanto a atualização que transformou a temporada da McLaren a partir do GP de Miami, foi mais um avanço claro para a equipe. Vários fatores contribuíram para esse sucesso, especialmente no Qualify. A preparação dos pneus foi essencial e, como argumentou Stella, a vantagem de Norris de pouco mais de 3 décimos foi muito maior que o ganho proporcionado pelas atualizações. Mas a melhoria trazida pela atualização teve um papel importante. Além disso, o McLaren, menos nervoso e aerodinamicamente mais robusto, foi menos afetado pelo vento do que o Red Bull. E o fator Lando Norris, como definiu Andrea Stella, também foi significativo. Zandvoort não mudou o cenário anterior às férias, quando a McLaren tinha o melhor carro em termos gerais, mas que não era tão rápido quanto o Red Bull quando o RB20 estava bem acertado, mas mostra que a McLaren está ficando cada vez mais forte. Você ama a Fórmula 1? Então baixe agora o BoxBox. Compare os pilotos e as equipes com ferramentas exclusivas. Receba atualizações meteorológicas e cada detalhe da corrida nos widgets. Já são quase 2 milhões de usuários no mundo todo, num dos apps de Fórmula 1 mais bem avaliados. Acompanhe as novidades, os detalhes de cada piloto, com estatísticas das estrelas e das equipes de Fórmula 1. Tudo isso sem precisar desbloquear o seu telefone. Baixe agora o BoxBox e viva a emoção da Fórmula 1 em vários idiomas e dispositivos como você nunca viveu. Se a McLaren melhorou em Zandvoort, os problemas da Red Bull continuaram. Ao se comparar com Norris, Verstappen disse que se sentiu um pouco perdido com o equilíbrio do seu carro. A Red Bull não só não teve atualizações significativas, como também voltou a usar atualizações anteriores na tentativa de melhorar um carro que tem uma janela de desempenho muito estreita. Em um bom dia, como no Qualify da Áustria ou na chuva em Spa, ele pode ter vantagem, mas muitas vezes suas limitações o prejudicam. Em termos de atualizações de desempenho, a Red Bull teve apenas uma modificação na carenagem do halo, com aletas no estilo Cobra introduzido pela Ferrari, e um ajuste nos suportes dos retrovisores. Embora a equipe dissesse que essas mudanças aumentavam a downforce, melhorando o fluxo de ar para a traseira do carro, a vantagem em tempo deve ter sido mínima. Mas o principal foco da Red Bull era entender seus problemas. A carenagem do motor profundamente revisada, usada por Verstappen na Hungria e removida para Spa, voltou em Zandvoort. Na Hungria, Sérgio Pérez não a utilizou porque só tinha uma, mas desta vez os dois pilotos a usaram. Já os assoalhos eram diferentes. Verstappen voltou do início da temporada. Pérez usou uma versão mais próxima da especificação mais recente, que tem superfície e bordas diferentes. Mas embora haja algumas diferenças visíveis, não dá para ver nem avaliar as variações mais significativas porque elas estão debaixo do carro. O que se sabe é que essa abordagem mista era mais uma medida provisória, uma tentativa de fazer o melhor possível enquanto se espera uma atualização mais eficiente. Como Verstappen diz, não há um botão mágico, mas há razão para o otimismo. Uma atualização deve chegar em breve, e Sérgio Pérez, que foi o sexto depois de uma corrida sem destaque, acredita que as informações coletadas em Zandvoort ajudarão a equipe a acelerar as atualizações nas próximas semanas. A Red Bull achou que a configuração usada por Pérez era a melhor delas. A grande questão é se a Red Bull pode resolver seus problemas de rigidez excessiva. Eles tornam a vida difícil em pistas com pisos irregulares e onde é necessário passar por cima das zebras. Além disso, precisa tornar o carro mais fácil de dirigir usando apenas o que ainda pode ser alterado neste ano. Verstappen vem criticando o RB20 há algum tempo e continuou a criticar em Zandvoort.
Ele disse pelo rádio que o carro não respondia aos seus comandos e reclamou do equilíbrio. Os ganhos não foram tão grandes quanto se esperava em 2024, especialmente nas curvas mais rápidas, embora o problema em Zandvoort tenha sido as curvas mais lentas. Como o diretor técnico Pierre Vacher admitiu em entrevista à Auto Sport, é possível que a Red Bull esteja chegando ao limite do RB20. Isso significa que, embora possa incorporar algumas mudanças no carro de 2025, a Red Bull pode estar limitada no que precisa fazer este ano, e isso pode decidir o campeonato mundial. Com 9 corridas restantes, a Red Bull ainda está em uma posição forte no campeonato de pilotos, onde Verstappen tem 70 pontos de vantagem. Mas no campeonato de construtores a situação é preocupante. A vantagem caiu para 30 pontos e a McLaren superou a Red Bull em 8 das últimas 9 corridas. As atualizações estão chegando e a Red Bull parece ter ajudado Pérez a melhorar seu desempenho, o que pode limitar as perdas. Mas o sucesso da McLaren em Zandvoort certamente aumentou a pressão. O pacote que a McLaren estreou em Zandvoort foi descrito por Norris como a primeira atualização de verdade desde Miami. Esse pacote não era visualmente impactante, principalmente porque as entradas de ar das laterais permaneceram inalteradas. Mas tem mudanças na carenagem do freio dianteiro, nas carenagens da suspensão dianteira e traseira e na borda do assoalho. Também tem na Binwing a asa traseira de alta downforce. Elas melhoraram a eficiência do DRS quando ele está aberto, qualidade que Norris considerou fundamental para ultrapassar Verstappen na corrida. Stella diz que essas são as últimas atualizações nessas áreas em 2024. No entanto, ainda virão algumas nas próximas corridas. O fato do pacote ter funcionado tão bem é um testemunho do profundo entendimento que a McLaren tem do MCL38. Ele foi acumulado na pista, fazendo poucas mudanças no carro, e na fábrica, utilizando ferramentas de simulação de alta qualidade. O projetista-chefe Rob Marshall diz que é como correr de uma maneira mais old school, sem ficar colocando pequenas atualizações no carro. É uma abordagem que vem rendendo frutos, especialmente em comparação com a Red Bull. Agora, o McLaren é um carro verdadeiramente completo, que sacrifica um pouco de sua supremacia em curvas rápidas para ser mais forte nas lentas. Ter se saído tão bem em Zandvoort, uma pista historicamente fraca, prova até onde ele chegou, mas Stella alerta que ter o carro mais rápido ainda pode depender das condições. Quanto a Norris, ele sugeriu que a McLaren estava destinada a dominar em Zandvoort, mesmo sem as atualizações. Ainda mais por vir, o que significa que a McLaren deve ser uma ameaça nas 9 corridas que restam. O domínio de Norris mostrou que ele cumpriu o objetivo que tinha para este fim de semana, se apresentar no nível de um campeão mundial. Norris foi brilhante em várias áreas importantes. Primeiro, sua volta no Q3 foi excepcional, garantindo a pole position com 3,5 décimos à frente de Verstappen e superando seu companheiro Oscar Piastri por meio segundo. Em segundo lugar, apesar de perder a liderança para Verstappen após os pneus patinarem na segunda fase da largada, Norris ultrapassou Verstappen ainda no primeiro stint. A largada é a principal preocupação. Norris diz que está ansioso para melhorar, embora a análise da McLaren não tenha encontrado nenhuma fraqueza consistente nessa área. Zandvoort foi a 7ª corrida deste ano, incluindo as sprints, em que Norris perdeu pelo menos uma posição na largada. Pior, foi a 4ª seguida. A McLaren tem consciência de que pode vencer o campeonato de construtores, mas tem razão ao considerar que ainda não vale a pena pensar seriamente no título de pilotos. No entanto, como Stella aponta, se a McLaren puder maximizar seus resultados nas próximas corridas, as coisas podem mudar. Afinal, se ela conseguir os pontos, o campeonato se resolverá por si só. Norris ainda fala em lutar pelo título e sabe que precisa ter uma segunda metade de temporada forte para ter alguma chance. Zandvoort foi o começo perfeito, mas a capacidade de Verstappen de extrair cada gota de desempenho do carro permitiu que ele marcasse 18 pontos e limitasse o prejuízo. A Ferrari teve mais dificuldades em Zandvoort do que se esperava. As atualizações para resolver os problemas de porpoising com que tem lutado ainda não estão prontas, mas mesmo assim o Qualify foi pior do que o esperado. Durante essa fase de 2023, a Ferrari enfrentou problemas, mas os resolveu rapidamente. Como diz Charles Leclerc, neste ano ela não tem o mesmo conserto rápido. Embora o ritmo de corrida tenha sido forte o suficiente para Leclerc ser o terceiro em Zandvoort, atualmente a Ferrari não entra na luta por vitórias e não pode influenciar a batalha entre a Red Bull e a McLaren. Já a Mercedes tem desempenho suficiente para entrar nessa batalha.
O novo assoalho que a Mercedes usou na sexta-feira em Spa, mas não usou no Qualify nem na corrida, voltou em Zandvoort e funcionou bem, segundo o diretor de engenharia de pista Andrew Chauvelin. Após os treinos, a Mercedes parecia uma ameaça para a pole position, mas o Qualify não foi bom. Lewis Hamilton foi eliminado no Q2, embora tivesse potencial para chegar ao Q3. George Russell chegou ao Q3, mas foi apenas o quarto, com problemas de temperatura de pneus. O resultado da corrida também foi ruim. Russell em sétimo, depois de ter andado em terceiro no primeiro stint, e Hamilton em oitavo, ambos fazendo 2 trocas de pneus. A Mercedes teve desempenho abaixo do esperado em Zandvoort, mas eventualmente tem mostrado ritmo para se manter no pelotão da frente neste ano. E isso pode ajudar ou atrapalhar a Red Bull e a McLaren, dependendo de quem a Mercedes tirar pontos. O que está claro é que a McLaren e Norris começam a fase final de 10 corridas determinadas a aumentar seu sucesso com um carro atualizado e capaz de vencer com consistência. Zandvoort não é a pista mais representativa, especialmente pelas condições de vento. Já a próxima corrida é em Monza, um circuito que não poderia ser mais diferente em termos de solicitações do carro. Mas o que o fim de semana do GP da Holanda deixou mais claro é que a Red Bull ainda está em desvantagem, e a McLaren está na posição ideal para lutar por pelo menos um campeonato mundial.